Pessoal, tudo bem? É bom estar com vocês de volta aí por vídeo, né? Infelizmente com essas paradas necessárias aí, nós temos que fazer o possível para tornar nosso conteúdo interessante, ao mesmo tempo que todo mundo possa ter acesso. E hoje o tema que eu quero falar com vocês é perspectiva cônica, né? Nós já começamos a falar um pouquinho na aula passada, só pontuar um pouco a diferença, por exemplo, da perspectiva isométrica, que na perspectiva isométrica a gente trabalhava basicamente com paralelismo, com linhas iguais, elas eram todas iguais, né? A gente, como comentei, a gente pode usar, continua usando ela para desenho, mas ela normalmente a gente trabalha com objetos menores, porque a deformação visual ela é menor também, então não tem problema de trabalhar, de usar a perspectiva isométrica para fazer várias coisas, mas elas não podem ser coisas muito grandes. Por quê? Porque a perspectiva cônica, ela tem a ver muito mais com a questão o quê? Do espaço, com a questão espacial. É ela que ajuda a gente a perceber aquilo que está mais longe, aquilo que está mais perto, dependendo da distância que a gente tem. Então essa deformação visual que existe nas coisas, a perspectiva cônica é responsável por isso, ela ajuda isso. Eu acho importante falar que isso nem sempre os homens conheceram isso na representação, no desenho, as pessoas conheciam, né? Isso foi no final da Idade Média, aí, por exemplo, na Itália, na época pré-renascentista, o Filippo Brunelleschi, que ele começou a trabalhar com isso, desenvolveu uma série de estudos, né? E descobriu que os pontos convergiam para um ponto só ou dois pontos, que eles tinham pontos comuns de convergência, essas linhas convergiam para ponto comum, e eu diria que isso é quase matemático. Aqui olha só um exemplo. Bom, vocês estão vendo na parte de trás ali no fundo uma lambreta, por falar em Renascimento italiano, e eu acho que até com homenagem aos mestres italianos contemporâneos e do passado, né? A gente tem que lembrar que ela é uma lambreta. Eu sou fã de objetos antigos e do design italiano, da história das coisas, da questão social e como que ela interfere no design de objetos, e a lambreta, obviamente, faz parte disso, eu não poderia. Então, como eu gosto tanto, eu tenho uma na sala da minha casa. Mas eu tenho também uma miniatura, eu tenho uma Vespa aqui em miniatura. E eu queria fazer um teste com vocês, vamos lá atrás um pouquinho. Vocês estão vendo daqui, tentando comparar mais ou menos o tamanho. Eu vou chegando mais perto de vocês. Olhem daqui, por exemplo, olha o tamanho, a percepção que você tem daqui e lá atrás. Ou quando eu estava ali naquele ponto, né, mais próximo da lambreta. Essa aqui é uma Vespa, só para deixar claro, não é uma lambreta, né? Eu gosto também, adoro a Vespa também. Então a gente compara assim muito quando eu estava ali e agora estou próximo de vocês. O tamanho da lambreta, o tamanho real dela não muda, é o mesmo tamanho. Agora, esse objeto aqui que é menor, quando eu estava perto, você tinha uma sensação que ele era menor que a lambreta, a tua percepção mostrava quase que uma realidade, certo? À medida que eu vou chegando perto de vocês, que eu estou me afastando do que você estava vendo, o tamanho dele vai aumentando, o tamanho desse objeto vai aumentando. A perspectiva cônica é mais ou menos isso, tá? Então, essa ligação com a nossa percepção em relação ao espaço das coisas, né? E como que esses pontos convergem para o mesmo ponto comum, ok? Na prática, nós vamos fazer um exercício aqui, tentar mostrar isso como que funciona. Você pode usar um ponto de fuga, 2 pontos, você pode usar 3 pontos. Num desenho você pode ter N pontos de fuga diferentes, você pode ter vários objetos com pontos de fuga diferentes. Quando a gente fala em objetos com 2 pontos, você pode ter no espaço N objetos diferentes com pontos diferentes. Quando a gente fala em um ponto de fuga, é importante deixar claro uma coisa. Eu tenho que estar sempre paralelo ao plano que você está olhando. Por exemplo, eu estou olhando para um plano aqui na minha frente, eu tenho que estar de frente para ele, eu tenho que estar olhando de forma paralela para ele, né? Isso vai definir um ponto de fuga. E obviamente eu vou ter um ponto de fuga só. Tem uma coisa comum a 2 pontos e um ponto que a gente chama que é linha do observador ou linha do horizonte, ou LH ou LO, como é chamado. Essa linha sempre é igual. Essa linha significa o ponto de vista do observador. Sempre o meu olho, ele vai estar, minha ponto de visão vai estar nessa linha, em algum ponto nessa linha, ok? Então isso é importante. Eu vou fazer aqui basicamente assim uma forma simples do início para a gente começar com ponto de fuga, né? Para a gente tentar entender um pouquinho.
eu vou usar um esquadro aqui para fazer a linha. Eu acho que eu sempre comento que o ideal é a gente usar a mão livre, né? Tentar evitar usar os instrumentos, mas muito mais como uma forma da gente se acostumar e tentar fazer um desenho rápido. Eu acho que o design hoje em dia e a representação ela tem que ser rápida, ela está muito mais no nível de concepção, o desenho à mão livre, seja a mão livre quando eu falo num tablet, num monitor, a mão livre mesmo, com marcador, ela tem que ser uma proposta rápida, de concept. Se você ficar demorando muito para fazer e elaborando muito, como antigamente era feito, a gente perde um pouco o sentido do desenho à mão livre, né? O desenho à mão livre, quando usado no design, eu deixo bem claro que quando a gente usa como uma forma artística é diferente. Numa forma artística você pode, obviamente, elaborar muito mais, dependendo da tua proposta de concepção, do que você quer representar, né, do que você quer expressar, aí é diferente. Mas num desenho que a gente usa como fim profissional, que é o caso do design, com uma ideia, um concept, os desenhos precisam ser rápidos. Então eu acho que é legal a gente acostumar a trabalhar de uma forma rápida com o concept. Então, para começar, eu sugiro até para vocês até pegar mais um macete também do traçado. Vocês podem usar um esquadro, né? Traçando uma linha fina sem apertar muito, né? Então você pode construir, ter uma linha de construção que ela não é grossa, uma linha fina, e depois, uma sugestão, você pode entrar desenhando por cima a mão livre. Então você pode fazer um esquema construtivo e você entra aí fazendo a mão livre. Assim você exercita teu traçado e ao mesmo tempo também mantém uma certa lógica. Para a gente ser mais rápido, só fiz a linha aqui, o LH, que é a linha do horizonte ou linha do observador com régua. Eu vou fazer com ponto de fuga, ok? Eu vou criar um plano aqui. Essa aqui, imaginem que é a linha que eu estou olhando, que é a linha do horizonte. Eu vou colocar um ponto, é uma das formas que a gente pode começar, e vou desenhar um plano aqui, imaginando que fosse um plano do ambiente, tá? Isso poderia ser um plano pequeno. A gente tem que lembrar sempre o quê? Essa linha do horizonte é a linha que eu estou olhando. Se eu estiver olhando daqui, tudo que estiver para baixo dessa linha, eu estou olhando o topo. Se estiver para cima da linha, eu estou olhando a parte de baixo, certo? Então vamos fazer aqui uma coisa. Eu vou fazer um plano aqui que é até um pouco mais, não é complexo, mas um pouco, nós vamos entrar num outro nível aqui. Tá? Eu vou desenhar um plano imaginando que eu estivesse olhando do meio desse plano. Então imagine aqui, eu tenho um plano, ok? Esse plano, leia-se, poderia ser uma parede, poderia ser um muro, poderia ser qualquer coisa que fosse plano e eu tivesse de frente, só como um exemplo para citar. Poderia ser uma caixinha pequena que seria embaixo, enfim. Eu já coloquei o ponto antes, eu poderia ter feito ao contrário, eu poderia ter feito primeiro o plano e colocado o ponto depois, colocado a linha do horizonte, que significava da altura que eu gostaria de olhar esse plano, esse ambiente que eu vou olhar, que eu vou enxergar, e colocar o ponto que é a mesma coisa, de onde eu vou estar olhando para ele, tentar encontrar de onde... Essa é a grande vantagem do ponto de fuga, você pode escolher, não é só da onde você está vendo, eu posso fazer um ambiente, fazer um espaço tridimensional, por exemplo, ou uma embalagem, um objeto tridimensional também, e eu posso escolher de onde eu estou vendo, ou posso fazer ele de como eu estou vendo. Eu acho que tem as duas coisas, entenderam? Aqui, então, eu poderia ter feito esse plano aqui, e aí colocado a linha do horizonte e o ponto de fuga. Eu fiz ao contrário, coloquei a linha do horizonte, o ponto, e coloquei o plano. Essa ordem aí, eu acho que aí tem que avaliar o que vocês acham melhor. O importante é o seguinte, todas as linhas laterais vão convergir para esse ponto. Então, eu tenho um ponto que está aqui, essas linhas que saem do encontro aqui, né, do encontro desse plano, elas vão sair desse ponto de fuga. Então, posso usar aqui, vamos dizer assim, vou usar a régua aqui para ficar mais fácil, mas poderia ser feito a mão livre. Obviamente é mais difícil porque você vai fazer a mão livre, você não vai ter uma precisão. Então vejam aqui, imaginando que esse aqui é um espaço tridimensional, essa aqui seria a minha parede do lado direito, e isso aqui que eu vou traçar agora seria minha parede do lado esquerdo. Imaginando que eu estivesse dentro, né, seria uma grande, aqui então, quebrou, vamos lá. Então, aqui vocês estão vendo, eu tenho uma caixa, um ambiente, uma sala, enfim, não importa, eu estou dentro dele.
Mas por que eu estou dentro? Bom, eu não estou vendo a parede de trás. Se eu não estou vendo a parede de trás, como se estivesse nessa sala aqui, nessa pequena sala aqui. Né? Tenho uma parede aqui, uma na minha frente, que é frontal, uma lateral. Lá atrás está lá no fundo, então eu estou dentro desse espaço aqui, então eu não estou vendo a parede de trás. Poderia fechar? Poderia. Eu vou fechar aqui para a gente ter uma ideia do que poderia ser. Eu poderia dizer, não, vou fechar aqui. Eu tô vendo essa grande caixa aqui do lado de fora. Normalmente, quando a gente trabalha com espaços tridimensionais, né, na arquitetura, design interiores, enfim, várias áreas, a gente normalmente não está bem preciso, mas até pela rapidez aqui, eu acho que o objetivo não é, nesse caso aqui, a gente, se você ligar matematicamente, sempre vai ficar preciso. Mas nesse caso aqui, como eu falei, a lógica é tentar construir, fazer com que vocês entendam a lógica do ponto de fuga. Então aqui eu construí um espaço, certo? Eu estou olhando de fora, por isso que eu limitei. Normalmente, como eu falei, num espaço dimensional, as pessoas não colocam, os designers não colocam, os arquitetos não colocam essa linha de trás, porque eles, obviamente, a gente quer dar uma amplitude maior, a gente quer observar e o que importa é que eu estou mostrando para o cliente, seja para quem for, o meu foco é mostrar aqui, ó, aquele plano e o que eu estou vendo aqui. Então eu escolho, não, eu preciso mostrar uma parede, um ambiente, uma embalagem, enfim, qualquer coisa, mas eu preciso mostrar isso. Então você vai fazer uma perspectiva mostrando o que interessa para você, né? Por isso que você normalmente escolhe um ou dois pontos, tá? Então aqui eu tenho, olha, eu tenho um inicial, primeiro